Agradeço a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando de levarmos essa reflexão, não só para as crianças, mas para nós, como nós vimos aqui, o que nós aprendemos aqui, cada dia mais a gente aprende, e uma palavra para a criança, que Deus disse que nós devemos nos tornar como crianças, né? Então, vamos ler o texto que está em Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Pai querido, obrigada por esta oportunidade que o Senhor está nos dando de passar, Senhor, a Tua palavra, que eu me esvazie, Senhor, que eu seja cheia do Teu Espírito, para que eu possa falar aquilo que o Senhor tem. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. O poder das palavras, né? Como nós já lemos este versículo, a palavra tem poder. Deus criou o mundo por meio da palavra. Disse Deus: haja luz, e houve luz. O neuropsiquiatra americano Lowell Brizendine diz que mulheres falam em média 20.000 palavras por dia. Brincadeira? Mas tem homens que falam muito mais hoje em dia, irmãos. Não é verdade? Mesmo que não haja comprovação sobre isso, conversamos com nós mesmos o dia inteiro. A gente está sempre falando com a gente, não é verdade? Como a gente fala com a gente, né? E essa conversa nem sempre é boa. Às vezes são críticas, depreciações, julgamentos, acusações, recordações tristes. A gente fica daquele: mas eu não sirvo para nada, eu não presto para nada, eu estou gorda, eu estou magra, eu estou feia, né? Então, a gente mesmo está falando isso, se autodepreciando, né? Conversas que muitas vezes não saem da nossa mente e nos deixam cansados e sem motivação. Então, nós devemos mudar o nosso pensamento em relação a nós mesmos. Ontem nós tivemos um encontro das mulheres e a preletora disse exatamente isso. Nós todos fomos criados à imagem e semelhança dele. Então nós não temos que nos depreciar. Muito pelo contrário, nós temos que buscar agradecer a Deus sempre pelo que Ele fez e pelo que Ele fez e faz por nós, né? Palavra é energia, é emoção. No Salmo 78, 3 e 4 diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não nos esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Isso, no passado, a gente vê o que Deus fez pelo povo de Israel. Tirou, eles eram escravos, tirou o povo, levou. E isso vem, nós estamos até hoje, quantos anos foi isso? E até hoje nós estamos falando. Então nós temos que falar para os nossos filhos, netos, e as gerações vão passando, né? A criança que cresce ouvindo palavras depreciativas a respeito dela tem sua autoestima afetada negativamente, porque palavra é energia e emoção. Então, se você diz para uma criança: você é burro, você não vai aprender, você não... Infelizmente, a gente vê muito isso hoje em dia, né? E a gente não pode falar muito, pelo contrário, tem que incentivar. Quando alguém diz: olha, você está indo mal, olha, estude, procure aprender que você vai bem. Palavras de motivação, incentivar a criança, né? Pense na palavra mesa. Mesa. O que emoção você sentiu? Você pode pensar numa mesa repleta, farta, no almoço, daqui a pouco, né? Vamos almoçar. Então, mesa, vem isso na sua mente. E logo já liga mesa. Agora pense na palavra alegria. Que alegria nós sentimos hoje aqui, não? Não foi? Não foi muito bom? Acho que todo mundo gostou aqui desse momento, né? Sentiu uma emoção boa? Sentiu, foi isso que nós sentimos, né? Essa emoção com alegria. Hoje vamos lembrar desse momento com alegria, né?
Palavras alimentam, estimulam, embelezam, entristecem e matam. Quantas palavras não matam, né? As pessoas que às vezes estão numa depressão, uma ansiedade, uma angústia, dependendo do que você fala, você derruba mais a pessoa, né? Você leva mais fundo do poço, né? Elas são um reflexo do que está no pensamento. Geralmente nós vamos falar aqui. Por isso que às vezes nós devemos esvaziar a nossa mente para falar. Porque às vezes a gente fala com a mente cheia e não pensa, depois se arrepende. Quantas vezes a gente tem essa atitude, né? De falar e não pensar antes de falar. Então, aquele que a gente sempre diz, pense antes de falar. Cuidado com as suas palavras. Por isso que é o poder das palavras. Justamente porque as palavras matam. Palavras positivas, quando ouvidas ou ditas, trazem a sensação boa ao cérebro, né? Tão bom você ouvir uma palavra de incentivo, né? De motivação, você dizer, puxa, você tem me saído muito bem nesse seu trabalho. Por que não motivar? Por que não incentivar mais a pessoa para que ela faça sempre o melhor? Só o meu marido que fala quando eu faço uma comida que está gostosa? Não pode falar que está excelente, senão não vai melhorar. Infelizmente, né? Mas a gente fala, fiz tanto esforço para fazer ainda. Mas é brincadeira, a gente sabe que é isso, né? Certas pessoas, quando falam, iluminam o ambiente, né? A pessoa fala tão bem, assim, que fica bom, fica gostoso, é gostoso você ouvir, né? Porque suas palavras irradiam luz. Por outro lado, quando... Desculpa, gente, estou com o aparelho, né? Então, às vezes a minha... Por outro lado, quando estamos num ambiente no qual as pessoas falam gritando e são grosseiras, nos sentimos desconfortáveis. Não é verdade? Você está num local onde só tem briga, discussão. Como é horrível. Como é horrível a gente viver num local. E a gente se sente mal por isso, né? As palavras transformam. Vejam desse japonês aqui, Masaru Emoto. Ele desenvolveu experiências com água. Interessante. Apesar de não ter sido comprovado cientificamente, este experimento mexeu com pessoas do mundo todo. Ele conseguiu fotografar os cristais da água que se modificaram quando foram expostos às expressões como obrigado ou eu te odeio. Ele defendeu o seguinte, presta atenção nisso, se 70% do nosso corpo é composto de água, nossa saúde também pode ser afetada quando estamos cercados por vibrações negativas. Verdade ou não, o fato é que as pessoas que olham a vida de forma positiva, normalmente são mais alegres, dizem palavras otimistas e gostam de cuidar da saúde. Tem aquelas pessoas, deixa eu ver, saúde, vou morrer mesmo, para que eu vou cuidar? Vocês já devem ter ouvido muito isso, né? Mas não, essas pessoas geralmente são pessoas tristes, angustiadas. Então, se o nosso corpo tem 70% de água, veja bem o que ele diz aqui. Então, eu já ouvi também, não sei se é verdade, que 70% das doenças é emocional. Então, o nosso emocional realmente precisa ser cuidado. E aí, ser cuidado no sentido de pensarmos e agirmos de acordo com a vontade de Deus. Vamos ver mais para frente, né? Preste atenção em suas palavras. Veja isso. Em Tiago 1:26, diz assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. E também em Tiago 3:8 diz: a língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero.
Então, cuidado com a nossa língua, vamos ter cuidado com o que nós falamos, porque a gente não tem noção do que isso vai causar. Principalmente as crianças que estão aprendendo a cada dia, cuidado com o que vocês falam. Pensem antes de falar. Principalmente na escola, vocês aprendem aqui o que a gente diz sempre, né, Cauã? Que é para lá vocês agirem conforme a vontade de Deus. Não se igualar aos amiguinhos, aqueles que estão fazendo coisa errada. Não é isso? Isso serve para nós também. Porque o nosso testemunho fala mais alto do que as nossas palavras. Nossas atitudes falam mais alto do que as nossas palavras. Né? O que você falou a respeito de você mesmo hoje? E a respeito dos outros, dos políticos, do país ou da vida em geral? Foram palavras boas, edificantes? Então, é muito mais fácil a gente falar mal do outro, né? Mais fácil apontar o erro, né? Porque eu estou apontando assim, ó. Tem aqui, ó, voltando para mim. Então, olhe você primeiro. Pense em você, no que você está fazendo e no que você está falando, né? Em Efésios 4:29, também, principalmente diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Então, olha só, você pensa em que você vai falar com alguma pessoa, você está vendo que aquela pessoa está agindo erradamente, maldosamente. Então, fale palavras que edifiquem para aquela pessoa. Chega e fala palavras. Ou, se você não tem nada para falar, fica quieto. Às vezes é melhor a gente ficar quieto do que falar palavras que não vão edificar os outros, né? Você fica o tempo todo repetindo para as pessoas notícias ruins? Nossa, mas eu chego ali perto dessa moça, da tal da fulana, né? E ela só fala coisa ruim, mas que coisa horrível se chegar perto dessa pessoa. É tão triste chegar porque ela só fala notícias ruins. Ela não traz uma palavra boa de incentivo. O cristão não pode ser assim. Não é? Nós temos que trazer boas novas. Falar de Cristo para essas pessoas. Mostrar para eles que existe algo melhor na vida deles. Né? Os anos passam e você continua contando as mesmas histórias de fracasso? Ah, mas eu sou uma fracassada, eu não consigo emprego. Puxa, mas Deus não está te dando saúde? Deus não está te dando alimento? Está faltando o que para você? Se você vem agindo dessa maneira, saiba que existem maneiras para te ajudar. Existe a psicologia, a física quântica, terapias diversas ajudam muito. Porém, você conta com a melhor fonte de ajuda, que é a palavra de Deus e o Espírito Santo, incomparável guia e companheiro. Ah, mas realmente eu vou precisar de um psicólogo. Tudo bem, não tem problema nenhum. Às vezes a pessoa está numa crise e ela precisa de ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra. Não tem mal nenhum nisso, desde que você busque em Deus e que esse período passe. Muitas pessoas acontece uma sobrecarga, às vezes, de problemas, de situações, e a pessoa fica angustiada, fica sentida. Eu teve um ano em 2009, antes de eu vir para cá, aconteceu comigo, não cheguei, graças a Deus, que eu não precisei ir em nenhum psicólogo, mas foi uma somatização de problemas. Né? O falecimento do meu sogro, eu estava do lado dele quando ele faleceu, né? Perdi o emprego, e aí outros fatores, meu filho perdeu o emprego, minha irmã, foi uma somatização muito grande e foi uma sobrecarga, mas Deus foi tão bom que eu buscava Deus, e foi quando eu mudei de igreja. Isso deixa a gente angustiado. Você mudar de igreja, você sabia agora qual igreja? Você está ali, eu estava na igreja há quase 40 anos.
Então, como que você vai para uma outra igreja e que igreja você vai? Né? Mas Deus foi muito bom. E o meu ginecologista, imagina, você não tem depressão nenhuma, você teve uma somatização de problemas. E aí, deu um remedinho lá, 2 meses eu tomei, nem tomei mais, e pronto, graças a Deus. Estamos sujeitos? Estamos. Mas a gente tem que estar firme na palavra, buscando a palavra de Deus, para que isso não ocorra. Substitua palavras negativas por palavras positivas, é o que a gente falou. Você é sua companhia constante. Então, por que não manter uma boa relação com você mesmo? Tenha sempre em seu pensamento palavras gentis, de motivação, que construam autoconfiança e autoestima. Sem perceber, você estará usando palavras boas também ao se dirigir às pessoas. Porque se você está... geralmente a gente ouve as pessoas dizerem o seguinte: se eu não me amar primeiro, eu não vou amar o outro. Então, se eu não gostar de mim, como é que eu vou gostar? Então, se eu vou me dirigir a outra pessoa, eu tenho que ter palavras boas para mim também, antes de falar com a pessoa. Então, pense nisso. Em Filipenses 2,14 diz: façam tudo sem queixas nem discussões. Então, se vai chegar perto de uma pessoa para discutir, para que você vai chegar? Vamos lá. Né? Use palavras que edifiquem, em vez de reclamar. Suas palavras podem mudar seu dia, sua saúde e sua vida. Principalmente a sua. Olha o poder das palavras. Né? A Bíblia diz aí, nós temos vários versículos que falam da língua, do poder da língua. E é pela, a gente fala, né? Os deficientes auditivos, eles falam com gestos, mas o que veio da mente dele também. Ele não fala por aqui, mas ele fala por aqui. Dependendo dos gestos, ele está falando bem ou mal. Então, tem que pensar realmente. Nós vamos já concluindo, irmãos. Muito mais que pensamento positivo. Evangelho significa boas novas. Então, tenha sempre novidades boas para contar. Não seja como aquele personagem do desenho infantil que dizia: ó dia, ó azar, né? Aquele personagem via falando isso: ó dia, ó azar, a minha vida, né? Não é isso, a gente não pode falar isso. Nós temos que agradecer: ó Deus, obrigado por este dia, obrigado pelo dia que o Senhor fez, obrigado por mais um dia de vida que o Senhor está nos concedendo, né? Então, nós temos que ser gratos, irmãos. Está passando por situação? Agradeça a Deus, porque é um momento de você estar mais próximo de Deus, de buscar mais a Deus. O deserto não é para sempre. O povo do deserto ficou um período e ficou mais por desobediência. Porque se eles obedecessem, não teriam ficado tanto tempo lá no deserto. Então, nós temos os nossos momentos. Mas nessa hora nós estamos só nós e Deus. E é onde a gente tem que buscar cada vez mais aprender a palavra dele. Fale a palavra de Deus no seu dia a dia. Se você está com pensamento alguma coisa que vem, comece a falar: Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz ver pastos. E aí, Salmo 23. A oração: Pai nosso que está no céu, santificado seja. Vai falando os versículos da Bíblia. Sua mente vai ser preenchida com coisas boas, palavras de Deus, né? A palavra de Deus é viva e tem poder. Isto é transformação. Cuidar de suas palavras nestes tempos de reclamação, violência, pobreza e tanto lixo circulando na TV e nas redes sociais. É muito mais fácil a gente receber no WhatsApp, né, uma piadinha. É mais fácil mandar do que mandar uma palavra que edifica. Devemos pensar: o que vai edificar eu mandar essa piada, esse palavrão, essa palavra feia, né? Que
muitas vezes tem aparecido nas redes sociais, né? Seja o seu sim, sim, e o não, não. O que passar disso vem do maligno. Mateus 5,37. Jesus falando. Então nós temos que ser, mais ou menos. Sei lá, eu sou um crente mais ou menos. Eu já ouvi muita gente falar assim, como um crente mais ou menos? É que eu cresci, eu criei na igreja, sabe? Mas hoje eu estou afastado. Então eu posso dizer que eu não sou católica, mas eu sou um crente mais ou menos. Então, não é assim. Quando chegar lá no céu, Deus vai dizer, aparta-te de mim, não te conheço. Então, pensem como nós estamos agindo, né? As palavras matam e geram vida. Podem ser veneno ou um doce de primeira, você quem decide. Isso é o mesmo versículo que nós lemos em Provérbios 18, 21, só que na Bíblia em linguagem contemporânea. Então veja, eu vou repetir. As palavras matam e geram vida. Podem ser veneno ou um doce de primeira. Você é quem decide. É você que decide o que você vai querer. Se você vai querer dizer palavras boas ou palavras más. Você pode pensar que você pode estar matando uma pessoa com as suas palavras. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Olha só. Então, às vezes a gente está em Provérbios 21, 23. Então, às vezes a gente não sabe por que está angustiado. Naquele momento de angústia, vai na Bíblia. Vai lá, você vai ver como você vai melhorar. Porque aqui é a boca de Deus. É Deus falando conosco. E a oração somos nós falando com Deus. Então, vamos pensar nisso. Que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Então, se você está falando muita coisa errada, você vai ter angústia. Tome cuidado com isso. Bom, irmãos, que Deus abençoe. Eu agradeço a atenção.